maravilha, gente. Pessoal! Oi, pessoal! Uma boa noite para vocês que estão Boa aqui. noite, Maravilha! Bom, primeiramente, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Raquel. Eu sou Pietra. Ela é Pietra, que tá em todas. Boa noite, Mônica. Boa noite, Mônica. Gente, bom, primeiro, obrigada quem tá aqui. Fico muito satisfeita de vocês estarem aqui com a gente. Então hoje o nosso assunto já é um assunto top. Já vamos entrar aqui no assunto de quem tá afim de segurar um pouquinho aí a dieta para ceia de Natal, né? A gente já tá se preparando para isso. Oiê, gente que tá chegando aqui, muito obrigada. Bom, vamos lá, né? O que eu quero trazer para vocês hoje, temos dois encontros, temos um encontro hoje e um encontro amanhã. Oi, gente, boa noite, obrigada aí quem tá entrando, boa noite. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre biotipo. Talvez você não saiba o que é a Ayurveda, qual é a visão de tratamento que a Ayurveda tem, e eu vou te esclarecer um pouquinho isso aqui. Vamos falar um pouco então sobre os biotipos. Junto com isso, eu vou te ensinar um pouquinho como o metabolismo de cada biotipo funciona. Por quê? Porque não tem como falar de emagrecimento sem falar de 3 pilares da Ayurveda. O primeiro pilar é o metabolismo, o segundo pilar é a digestão e o terceiro pilar é a eliminação. Esses 3 pilares têm que estar acontecendo todos os dias com qualidade para que você efetivamente consiga emagrecer. Tem muitas pessoas que entram em algum programa meu aqui de emagrecimento e tal, começa a emagrecer, depois entra num certo platô. Aí para de emagrecer. Pode checar ali que o intestino prendeu, pode ver que o metabolismo deu uma atrapalhada, a pessoa saiu um pouquinho da dieta, não conseguiu manter todos os dias certinhos, né? Por quê? Porque uma visão da Ayurveda é isso mesmo. Pega papel e canetinha na mão e já vem pronta para pegar as dicas. Daqui a pouco eu chego nelas. Então não tem como você emagrecer com um organismo cheio de toxinas. Eu vou usar alguns termos aqui um pouco técnicos, mas eu vou te explicando o que é. Então, para a Ayurveda, toxinas orgânicas recebe o nome de ama. E a gente repara, a gente percebe essas toxinas no nosso organismo na seguinte forma. Primeiramente, nas suas excreções, nas suas eliminações, como que o seu corpo está eliminando, como que tá as excreções do seu corpo em todos os níveis. Suor tá com cheiro muito rançoso, tá com cheiro muito forte. Pode ser aí com certeza uma toxina. De onde vêm essas toxinas? Você é o que você come. Então vamos lá? Vamos entrar aqui agora no entendimento do que é a Ayurveda. A Ayurveda é uma medicina indiana, data aí em torno de 5.000 anos antes de Cristo e até hoje ela é muito atual. Eu não vou falar de medicina, eu vou falar de filosofia. Porque pra gente é muito mais fácil entender que é possível você encaixar uma filosofia na sua vida do que falar de que, essa medicina é possível você viver ela, né? A Ayurveda tem algumas nomenclaturas que a gente fala, não adianta muito tentar explicar o que é, porque pra gente ocidental não cabe. Pra gente cabe dar uma repaginada nela ali. A gente não muda o que é a Ayurveda. A Ayurveda continua na sua essência. Eu só vou trazer nomenclaturas aqui um pouco mais fáceis para que a gente entenda que é possível viver isso de acordo com a tua constituição de corpo. Então a medicina indiana, assim como todo o Oriente, tá? Talvez eu tenha algumas colegas terapeutas aqui vão reafirmar isso. Assim como todo o Oriente, a medicina chinesa, por exemplo, também visa a constituição de tudo em cima de 5 elementos. Troca um elemento ou outro, mas a ideia é a mesma. E é essa ideia que eu quero que você pegue. A medicina indiana, então, ela vai tratar em cima de 5 elementos. Esses 5 elementos constituem o que a gente pode chamar de macrocosmo, constitui tipo um grande universo. Qual é esse grande universo?
é o sistema solar inteiro. Todo esse sistema, todo esse grande universo, um macro, né, universo, ele é constituído por 5 elementos. Já já eu vou entrar um pouquinho nele. E o nosso micro-universo, nosso corpo, também é constituído por esses 5 elementos. Oi, gente, tudo bom? Obrigada a quem tá aqui. Boa noite. Oi, gente. Sabia que ela ia dar um oi, gente. Quer vir dar mais um oi aí, Xeretinha? Oi, boa noite. Boa noite, Xeretinha. Gente, ela tá em todas as lives que eu faço, tá a figurinha aqui, viu? Figurinha carimbada. Então vamos lá. Então vamos lá. A Ayurveda. Inclusive uma papagaia. Então a Ayurveda, ela vai trazer essa visão de 5 elementos em cima de tudo, certo? Vamos entender quais são esses elementos. Vamos lá. O éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Então a gente traz 5 elementos dos mais sutis para os mais densos. Então quais são os mais sutis? O éter e o ar, né? Quando a gente pensa no éter, o que será que é o éter? É inevitável, tá? Até a gente chegar no biotipo, eu vou ter que te dar essa introdução. Até a gente chegar no emagrecimento, eu vou ter que te dar essa introdução, porque você precisa entender um pouco o que é esse universo da Ayurveda. Então vamos lá. Em cima desses 5 elementos, a gente traz a nossa constituição de corpo, tá? Então a gente vai falar aqui, eu vou te explicar brevemente dos elementos mais sutis para os elementos mais densos. Quais são então os 2 mais sutis? O éter e o ar. O que é o éter? Vamos lá, o éter ele é mais sutil ainda do que o ar. O éter é mais sutil do que o ar. Então, assim, por exemplo, entre um planeta e outro, o que tem? Entre um planeta e outro. Não tem nada? Não tem nada. Tem o éter. Tem o éter. Entre uma célula e outra, entre uma molécula e outra, não tem nada? Uma célula e outra. Tem o éter. Tem o éter. Então o éter, ele se apresenta num formato ainda mais sutil do que o ar. Quando a gente fala do ar, é mais fácil pra gente entender características do ar, né? Então quando a gente fala do ar, a gente pode trazer determinadas características. Por exemplo, frio. O ar é o vácuo, sim. O éter é o espaço, é o acástico, né? Então, o ar, né? Se a gente pega ali alguns exemplos para a gente trazer o que é o ar. Como é que a gente entende isso? Quais são as características? O ar, então, ele vai trazer algumas expressões como frio, leveza, secura, aspereza, né? Secura, áspero, e movimento aleatório. Movimento, o ar vem daqui, o ar vem de lá, o ar, né, descabela, gente. O ar vem de todos os lados. Ele tem um movimento aleatório. Pega essas então, ó. Ar e éter, as características que formam a constituição desse indivíduo é frio, leveza, secura, aspereza e movimento aleatório. Pessoal, olha esse presente grande. Não, presente nada agora. Só daqui 4 dias. A gente tá perto de uma árvore de Natal aqui, ela fica olhando pra árvore de Natal, fica doida. Então, assim, a gente precisa entender que essas características, exatamente, é o que eu vou falar agora, forma um indivíduo, um biotipo, que pra Ayurveda recebe o nome de Vata. Justamente o que a Cris falou aqui. Então, Vata, ele é constituído por 2 elementos, o éter e o ar. Quais são as características? Vamos relembrar? Frio, leveza, secura, aspereza e movimento aleatório. Frio, leveza. Beleza. Como que isso se apresenta nesse biotipo? Ele é um indivíduo com essas características. Vai ser um indivíduo mais frio. Como frio? Ah lá, não chuta o negócio de tsunami. Vai ser um indivíduo com movimento, com um certo frio. O que é? Como que esse frio se apresenta nele? Mãos e pés sempre mais frias. A temperatura corporal desse indivíduo tá com eco aqui, né? Alguém tá fazendo eco pra mim. Eco. A temperatura corporal desse indivíduo é uma temperatura mais fria. É uma característica dele.
Vamos pensar um pouco em relação à aspereza, secura e aspereza. Então ele é um biotipo mais áspero, mais seco, a mucosa mais seca, mucosa intestinal. Esse é um indivíduo que tem um pouco de dificuldade de evacuação. Por que ele vai ter dificuldade de evacuação? Ou tsunami. Vai ter dificuldade de evacuação justamente porque ele apresenta secura na mucosa, né? Então, nariz mais seco, a mucosa nasal mais seca. Ele é um indivíduo mais sequinho, até emocionalmente falando. Ele é... Sabe aquele cara que a gente fala, nossa, que cara seco, que pessoa seca. Parece que ela não tem, né? Não tem um coraçãozinho ali, né? A gente brinca que os vatinhas são aqueles não me rele e não me toque. É uns indivíduos mais sequinho. Emocionalmente também falando. Cabelo seco, pés rachados, lábios secos, tal, enfim. E ele traz frio, secura, aspereza, movimento aleatório. A mente dessa criatura é muito criativa. Ele é um iceberg. A mente dessa criatura é muito criativa. Por ele ter a mente muito criativa, por ele ser muito leve, ele é o menos estruturado fisicamente. Então, fisicamente falando, ele é o biotipo mais magrinho, mais sequinho, articulações salientes, que você consegue ver os ossinhos dessa criatura aparecendo. Tem uma mente brilhante, criativa, mas pouca execução. Ele tem dificuldade de executar. Por quê? Ele é muito aéreo. Esse é um indivíduo que ele não procura um emagrecimento, certo? Porque ele já é magrinho. Mas ele é um indivíduo que precisa procurar a Ayurveda para tratar justamente, ele tem muita tendência à ansiedade. Todos os biotipos têm tendência à ansiedade, mas a ansiedade desse biotipo é muito mais clássica. Ele tem mais tendência a qualquer coisinha desestabiliza essa criatura para ansiedade. E essa ansiedade vem junto com insônia. Então é um biotipo que tem ansiedade, insônia, metabolismo é variável, tem dia que sente apetite, tem dia que não sente apetite, intestino seco. Então ele é um indivíduo que precisa procurar um tratamento, e eu indico a Ayurveda, porque eu vejo resultado nisso. Daqui a pouco eu vou falar a minha constituição. Vamos ver se alguém aqui entendido já arrisca saber um pouquinho de qual é a minha constituição. Meu rosto é explícito a minha constituição, mas depois eu te conto. Bom, então, resumidamente assim... Você conta até 10. Agora, depois você conta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, contou até 10. Tá em todas. Então, essas são as características desse biotipo Vata. Mente excessivamente ativa. Sabe aquilo? Você tá lá arrumando o quarto, aí você vai tomar um copo d'água. Aí você sai do quarto para tomar um copo d'água, para no meio do caminho, lava uma louça, arruma uma casa, vai fazer uma coisa no quintal, vai fazer aquilo outro, não terminou nenhuma delas. Passou a tarde, você nem tomou o copo d'água? Começou a fazer um monte de coisa, mas não terminou nenhuma delas? Essa é uma característica desse biotipo Vata. A mente é um turbilhão de informações. Esse é o indivíduo que precisa do oposto. Daqui a pouco a gente chega lá. Todos nós precisamos do oposto. Mas daqui a pouco eu explico direitinho isso aí. Legal, gente que está entrando aqui. Muito obrigada. Bom, então quando a gente fala agora de um próximo biotipo, é o biotipo que vai ter o elemento fogo mais presente. Boa noite, Rônia, obrigada por estar aqui. Então, assim, é um biotipo que vai ter o fogo como elemento mais predominante na sua característica de corpo. Boa noite, Rônia. Olha aí, uma boa noite pra você especial, hein? A Jurema entrou, olha lá que legal. Boa noite. Ela faz parte das boas-vindas aqui, ela dá as boas-vindas. Tem um terço aí de Vata, tem muito frio. Uma característica desse Vata é sentir esse frio. Essa mente muito ativa, frio, secura. Olha aqui, ó, a Rônia te mandou um beijo. Beijo. E aí, então, você vai entendendo um pouco disso. E aí, tem muita coisa pra te contar aqui. Fica até o final que você vai curtir essa pegada aqui. Fica até o final. E aí a gente vai falar então um pouco do Pitta. O Pitta é o biotipo que tem o fogo mais presente. Ele traz um pouco de água também, mas o que mais
o que mais aparenta nesse biotipo é o fogo. Quando a gente pensa no fogo, opa, ficou fácil. Fogo, quente, calor, né? Fogo, quente, calor, beleza. Então, tem esse princípio. Ele é mais aquecedor, ele é mais encalorado. Tudo que tem calor, tudo que rege fogo, para a Ayurveda equilibra o metabolismo. Então, é um indivíduo que logo de cara você já pode entender, tem um metabolismo bom. Ele é mediano. Ele tem movimento, mas não é um movimento tão aleatório quanto o Vata. Ele tem um movimento mais assertivo, um movimento mais pragmático. Aqui, ó, a Capacheco fala que também sente muito frio. Beleza, vamos lá. Beleza. Depois a gente vai entendendo essas características de frio. Chegou? Quem mais chegou? Não, até agora a Jurema mesmo e a Ká também tá aqui. Beleza, faz as boas-vindas. Então esse biotipo Pitta, ele é o mais mediano. Ele é o mais mediano de corpo. Sabe aqueles gostosões e aquelas gostosonas que tem um corpão todo pãs? Esse aí são os pitão e as pitona. Tem um corpo mais bonito. Enquanto o Vata é aquele indivíduo mais magrinho, mais sequinho, mais longilíneo, o Pitta já tem um corpo mais bem desenhado, né? O Vata pode se matar na academia. Ele vai conseguir um feijãozinho aqui, no máximo. O Pitta, ele pode passar só na porta da academia que ele já sai bombadão. Essa brincadeira interna de gente que tá da área de Ayurveda aí. Então você vai entender que o Pitta, ele tem essa estrutura de corpo mais legal e ele tem esse fogo. Como que esse fogo se apresenta nele? Metabolismo top de linha, é aquele que pode comer o que for, digere com facilidade, elimina com facilidade, mas ninguém. Elimina com facilidade, sabe aquele? Come, evacua, come, evacua. Ele é rápido assim. Tem muita gente, quase sempre homem, tende a ter esse metabolismo mais rápido, né? É um indivíduo, então, que tem esse metabolismo bacana, ele é um bom líder, ele fala com clareza, a mente dele, tudo que rege o fogo, né? O fogo, então, rege o nosso metabolismo. O nosso metabolismo mantém brilho nos olhos, unha forte, cabelo brilhoso, sedoso, uma pele iluminada, macia, lustrosa, sedosa. Opa, o maridão aí é pitão? Aí sim, hein? Se deu bem. Bom, então, e aí você vai trazendo esses entendimentos aí, você vai olhando, ai, fulano é tal coisa, ciclano é tal coisa. A gente, inevitavelmente, quando você faz uma formação em massoterapia, enfim, você entender os elementos, entender como esses elementos se apresentam no corpo, você começa a olhar para os outros e já vai trazendo ali, ah, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Então o Pitta tem esse metabolismo funcionante em equilíbrio, ele tem fogo, ele tem um raciocínio rápido, ele tem clareza de pensamentos e ele executa. Você já deu oi. E ele executa, coisa que o biotipo Vata tem um pensamento muito além. Ele tem uma criatividade muito boa, mas a execução para ele é mais complicada. Já o Pitta, ele tem uma clareza de pensamentos e ele tem facilidade em execução. Ele tem essa transformação. O fogo transforma. Você bota a comida crua no fogo, ela sai cozida. Então o fogo transforma. E quem tem essa característica no corpo, tem esse metabolismo transformador, tem essa qualidade de corpo, tem essa individualidade, é um biotipo passional, é um indivíduo um pouco individualista, egóico, egocêntrico. Imagina um leonino. Legal, o povo tá aqui chegando. Imagina um leonino Pitta. Rapaz, sai de baixo. Mas né? Ele gosta de brilho, ele gosta de holofotes. O biotipo Pitta, ele é assim também, porque ele tem uma mente brilhante, ele é um bom líder, ele convence com qualidade as pessoas e tem essa característica metabolismo bom. Ele em desequilíbrio, ele tende à irritabilidade. E a gente vai inclusive entender que o alimento nutre as suas emoções. O alimento não só nutre o teu corpo, né? Ah, não, eu tô um pouquinho acima do peso porque eu comi demais. Né? O alimento vai nutrir o teu corpo.
Agora, você tem preferência de alimentos que nutram determinados padrões emocionais, que você já está acostumado. Tudo é um vício. Inclusive, sentir depressão é um vício, sentir ansiedade é um vício, promover a irritabilidade é um vício. Tanto é um vício que você busca situações onde você vai ficar mais irritadiço. Quer ver um exemplo? Esse biotipo Pitta, ele já tem fogo. Ele já é encalorado, ele já tem as emoções mais à flor da pele. Ele já é um indivíduo que tem tendência à irritabilidade. Vamos trazer essa visão lá para o nordeste do país. Então é um povo que já vive num ambiente muito quente, certo? A alimentação deles, a comida deles é tudo muito apimentada. Mesmo num calor de, 40 graus ali nos caras, a comida deles é apimentada. Kitty. O alimento deles é mais apimentado. Tudo é pimenta, né? Na Bahia, por exemplo, tudo uma comida apimentada. Como é que os caras lá, por exemplo, resolvem uma briga? Afia o pulso e a peixeira no bucho. O povo lá não tem conversa. É peixeira no bucho. Não dá tempo da galera conversar. Eles são irritadiços. E essa irritabilidade provém da sua alimentação. No Ceará, o povo é assim. Eu morei no Acre 3 meses. O Acre existe. Eu morei no Acre 3 meses. Fui lá por conta de estudo. Vamos trazer assim, estudo. E lá, uma comida apimentada, e o povo não tem conversa não, o povo é da peixeira no bucho, não dá tempo de você explicar o negócio, é um povo irritadiço. Mas também o indivíduo já é Pitta, o indivíduo come um alimento apimentado, o ambiente externo onde o cara mora é quente. Como é que é as emoções desse cara ou dessa mulher? São emoções fervendo ali dentro dele. Então essa é uma característica do Pitta, tá? Irritabilidade. Emocionalmente falando, ele é um biotipo irritadiço. Ele é o que vai ter problema com azia, com gastrite, com queimação. Ele tem problema com espinhas. Então, se na adolescência você sofreu com espinhas, pode ser que você tenha ali uma característica Pitta na sua constituição. Vou falar agora um pouco dos 2 últimos elementos que constituem, então, um terceiro biotipo. Heitor, legal, tá aqui, bacana. Então, assim, esse biotipo tá o povo aqui, T5, tá forte, né? Massa, tô animada aqui. Então, vamos lá. Esse biotipo Kapha, ou Kappa, você pode falar com PH, né? Você pode forçar. Kappa, ou Kapha. E esse biotipo Kapha, ele vai trazer, então, os 2 elementos mais densos, a água e a terra. Então, assim, pensa comigo. Se você molha T4, beleza, a Mônica aqui é T4, sorry. Mas tamo junto no mesmo barco. Então, vamos lá. Esse biotipo Kapha, ele vai ter a água e a terra como os 2 elementos mais presentes. O Fabrício também, tá certo. Só eu que sou mais novinha, então, que tô chegando agora. E aí, imagina assim, pensa comigo. Molhar um saco de terra. Ele vai ficar mais pesado, né? Se você jogar água num saco de terra, ele fica mais pesado. Se você jogar um saco de terra no rio, você vai atrapalhar o curso natural do rio. Ele vai ficar mais lento. Então pega essas 2, lentidão e peso. É uma característica desse biotipo. Ele também é frio. Ele é um biotipo que também apresenta frio, mas frio numa qualidade um pouco menor do que o primeiro biotipo, o Vata. O Vata também apresenta frio, mas ele apresenta frio e secura. Então ele é mãos e pés frias e secas. O terceiro biotipo, que vai apresentar frio, ele vai apresentar frio com umidade. Ele tem água. Então é aquele que sua, sabe a mão sua? Mas a mão é fria, mas ela está suando. Pés são frios, mas estão suados. Essa é uma característica desse biotipo. Lentidão. Como que essa lentidão se apresenta? Ele é um cara que fala num ritmo mais lento. Ele é um indivíduo que tem um metabolismo mais lento, né? Então, vamos lá. Mais uma diferença.
O biotipo Vata, que é o primeiro biotipo, ele tem secura. Então o intestino dele é seco. É aquele que faz cocôzinho cabritinho. É inevitável não falar, é inevitável falar da Ayurveda sem falar das suas excreções, porque esse é um termômetro para Ayurveda. Eu trabalhei em clínica durante 5 anos. E eu, terapeuta. Então a médica ayurvédica prescrevia o que o paciente ia fazer, mas quem executava era eu. Então, por exemplo, um procedimento de limpeza de estômago. Um procedimento de limpeza de estômago chama Vamana. Vamana é um vômito emético provocado com determinado líquido lá, que a gente faz o preparo, a pessoa toma. Não vou falar porque vai que... Ô, Pietra! O tsunami. Tsunami, passando aqui, tsunami. Voltando, gente. Tá tudo bem, né, tsunami? Então vamos lá. Quando a gente fala das excreções, né? Então, você vai fazer um vômito provocado, que chama Vamana. Isso é bacana para quem? Para um biotipo Pitta, para um biotipo Kapha. Tem um outro procedimento que chama Virechana, que é uma lavagem intestinal. É mais indicado para o biotipo Vata. Mas às vezes o biotipo Kapha também precisa. Por que se ele não tem secura? Ele tem lentidão. E essa lentidão deixa o movimento peristáltico do intestino dele mais lento. Então não é que ele não consegue evacuar, é que é lento. Ele precisa dar o tempo para o intestino dele. Ele precisa sentar. Ele precisa vir com uma revistinha. Hoje em dia fica lá no celular. Mas ele precisa dar tempo para o intestino dele funcionar. Por quê? Porque ele traz lentidão. Tem uma diferença, então, quando a gente for trazer essa visão para o intestino, né? Muitas pessoas acham que tem o intestino seco, preso. Mas não é preso, é lento. Tem essa diferença. Que é uma característica inevitável do Kapha. O Kapha, ele é úmido, ele é pesado, ele é letárgico. E ele é o mais estruturado fisicamente falando. Ele não tem que ser o obeso, sabe? Não tem que ser o gordinho, não tem que ser a gordinha. Mas ele é o mais estruturado. Ele é o que tem os ossos mais revestidos, sabe? As articulações. Então, a gente sempre brinca. Tá na dúvida? Olha o tornozelo. Se o tornozelo for um mocotó desse tamanho, é Kapha. Ele pode tá até magrinho, mas ele é Kapha. O tornozelo dele está mostrando, a articulação dele está mostrando como é bem revestida. Então, ele vai apresentar isso no corpo. O corpo vai te dando sinais de quem você é. Quando você entende esses pequenos princípios, fica muito fácil de você se entender. Então, vamos lá, vamos continuar explicando o Kapha. O Kapha, então, ele vai apresentar lentidão, letargia, preguiça. Ele é o que vai falar uma fala mais monótona. Ele gosta das coisas muito bem ajeitadinhas. Sabe aquele que vai no restaurante e começa a ajeitar as coisas da mesa por ordem de tamanho? Característica de Kapha. Kapha arruma as coisas tudo organizadinha. Fala baixo, eu. Vou deixar ela assim. Titinha. Então você vai... tá aqui, né? Home office. Vocês sabem como é que é isso, né? Quem tem filho aí sabe como é que é o tamanho da pegada. Então vamos lá. Então a gente vai entendendo as pequenas características. Esse biotipo Kapha é o que vai gostar mais de dormir. Ele vai ter mais dificuldade de execução. A mente dele, ele é um pouco mais lento, tipo virginiano, gosta das coisas arrumadinha, organizadinha, arruma o guarda-roupa por cor do arco-íris, sabe? Vai organizando tudo ali direitinho, bonitinho. Aí a gente faz aquelas relações, né? O biotipo Vata, ele é aquele bagunceiro, ele é aquele que você entra no quarto da criatura, você fica perdido lá dentro. Nem ele se encontra. O biotipo Pitta, ele tem uma baguncinha, mas é uma baguncinha que ele se encontra, ele sabe onde estão as coisas. É uma baguncinha moderada. O Kapha é extremamente organizado. Tudo dele é arrumadinho. Ele tem tendência a ter bons hábitos, sabe? Assim,
tá certo que ele não acorda tão cedo, se deixar ele dorme um pouco mais, arruma a roupa por cor. Olha, eu acho isso muito chique, porque o meu guarda-roupa é tudo caindo, né? Você abre lá, você quer pegar uma roupa, cai tudo. O meu é pique isso, uma bagunça. Mas acho chique quem mantém as coisas arrumadas. Parabéns. Por cor. Ah, top de linha. Outro mundo pra mim. Não consigo nem identificar isso. Vixe, então não sou esse aí. Não deu... Não, tá bom. Mas a gente vai entender que a gente não tem um único, exclusivamente único, que faça parte do nosso corpo. A gente é composto pelos três. Os 3 biotipos, os 5 elementos constituem o nosso corpo. Esse cafinha, então, deixa eu só terminar o cafinha. Esse cafinha, então, ele tem uma fala mais monótona, ele acorda mais tarde, ele é mais lento no raciocínio, mas ele demora para aprender, mas quando ele aprende, ele lembra daquilo para a vida inteira. Tipo, se você perguntar para alguém se alguém lembra da fórmula de Bhaskara, quem lembrar é Kapha, cara. Por que lembra disso? Nem sei se é esse mesmo nome do bagulho. O Vata tem uma mente escassa. O Vata não lembra de nada. O Vata é péssimo com data, não lembra nome, não lembra número, não lembra nada. O Kapha vai te perguntar umas 3 vezes teu nome, mas depois não esquece nunca mais. Você não vai nem mais saber quem é ele e ele te chama pelo nome. Nome e sobrenome, se bobear. Então isso é uma característica desse biotipo. Ter uma memória de difícil aprendizado, mas a hora que lembra, a hora que aprende, leva isso pra vida inteira. Então, assim, nós temos esses 5 elementos no nosso corpo. Talvez você se identificou com um deles aí. Ah, eu só acho que eu sou isso, acho que eu sou aquilo. Mas assim, ó, pra você entender, tudo o que rege metabolismo. Então, se você tem metabolismo, se você acorda com fome, se você sente fome ao meio-dia, se você sente sede, tudo que rege o seu metabolismo é fogo. Então, se você tem um metabolismo funcionante, com certeza você tem o fogo no seu organismo. Talvez não seja o predominante. Putz, legal. Interessante, depois eu vou ficar de olho no povo e identificar. Certeza, a gente fica maluco. Se você pega a condução, assim, você fica maluco olhando os outros. Você fica, meu Deus, esse aqui deve ser tal coisa. Aí aquele ali, deve ser aquilo com aquilo. Massa, a gente começa a pirar, é natural. Mas é uma piração do bem, né? É uma piração gente boa. Então vamos lá. E tudo que tem movimento. Então se você bateu o dedão do pé e deu a sinapse mental de que você bateu o dedão do pé, essa sinapse, esse movimento que acontece rápido no seu corpo, é uma característica Vata. Vata tem movimento rápido, movimento aleatório, ele tem movimento. Então, se você sente, né, tomou um beliscão, sentiu a sensação de beliscão, opa, te deu a mensagem rápida no cérebro do beliscão, essa é uma sinapse mental. Se as sinapses estão acontecendo, é porque você tem Vata funcionante no teu sistema. Tudo que é estruturado, né? Então o Kapha, ele é o biotipo mais estruturado. Ele tem o corpo mais estruturado, né? Ele é o que mais tem tendência à depressão, que é aquela que deixa ele na cama, na bad, né? Ele cai nessa bad, ele tem tendência a ser mais oprimido, né? Isso a gente vai relacionando com as emoções também. A gente sempre fala de primeira infância, porque não tem como mexer na alimentação de um adulto sem mexer na primeira infância. Então tá. Tudo que é estruturado, unha, estruturação de tecido, toda a estruturação tecidual, toda a estruturação de cartilagem, de osso, de dente no seu corpo, é estruturado, é Kapha. Então nós temos os 3 biotipos, os 3 elementos, os 5 elementos, os 3 biotipos no nosso corpo funcionantes. Um deles em maior característica, em maior qualidade que pode apresentar no seu corpo. Então, o que vai determinar qual é o teu biotipo predominante é o seu corpo.
Então, assim, tem o corpo mais magrinho, mais sequinho, sente mais frio, um corpinho mais longilíneo, pode ser aquelas mionzinha pequenininha, ou mais compridinho, longilíneo, né, grandinho, assim, magrinho. Secura, cabelo mais sequinho, enroladinho, ou que você, né, dá pra perceber que o cabelo é seco, pele seca, enfim, magrinho, já pega essa. Magrinho é uma característica vata, tá? Tem o vata mais predominante na constituição de corpo dele. Por mais que ele apresente pita nos seus aspectos emocionais, kapha no seu aspecto fisiológico, mas o aspecto físico dele é vata. Se é um indivíduo com um corpo mais mediano, oi Thaís, minha linda. Se é um biotipo se é um indivíduo com um corpo mais mediano, mais bem desenhado. Thaís. Dá oi pra Thaís aqui. Oi, Thaís. É, a Thaís lá de Atibaia, que a gente morou com ela. Cuidado aí. Desce, flor. Não. Ai, gatinha. Não quero. E aí, tudo que é um corpo mais estruturado, né? Um corpo mais mediano, mais bem desenhado, com tendência aí à azia, à gastrite, à queimação, à espinha, enfim, ser um pouco mais irritadiço, é mais característica de pita. Ele pode apresentar vata nos seus aspectos fisiológicos, kapha no seu aspecto psicológico, emocional, mas fisicamente falando, é pita. Por que a gente traz no físico? Porque o físico não muda. Se você tem uma característica de nariz, se você não fizer uma cirurgia plástica, o seu nariz vai ser assim pro resto da vida, né? Seu rosto, seu cabelo, por mais que você pinte a cor dele, mas ele vai ter um jeitão, né? Ele pode ser mais enrolado, você vai, alisa, mas enfim. O que é seu de característica física? Isso não muda. É teu e pronto. Se você é mais grandinho, mais magrinho, compridinho, você é assim e pronto. Se você é mais estruturado, né? O kapha, então. O kapha, ele é mais estruturadinho. Se você encontrar um biotipo, um indivíduo com o formato mais arredondado, o rosto mais arredondado, articulações mais arredondadas, é uma característica de kapha, fisicamente falando, por mais que ele tenha emocional em outro, fisiológico em outro, tá? O que predomina é o que é seu de característica física. Agora vamos pegar mais uma ideia aqui. Ao longo da sua vida, você se experimenta nesses 3 biotipos. Por exemplo, quando nasce um nenenzinho, ele é mais arredondado, né? Ele é mais úmido, ele é fofinho, ele precisa de nutrição, ele precisa de carinho. Ah, não falei, o kapha é apegadinho, o kapha é carente, o kapha é amorosinho, né? Ele é aquele gostosinho. Bater um papo só com as meninas aqui. Sabe aqueles homens mais fofinhos, peludinhos, barbudinho, cheio de pelinho? Esse é um kaphinha, né? Estruturadinho, amorosinho. Se é um cara mais grandão, bonitão, ombro largo, pitão. Se é aqueles cara mais magrinho, criativo, toca violão, todo bicho grilo, vatinha. Entende? E assim você vai identificando os biotipos. Então tá, vamos lá. Então a gente nasce mais cafinha. A gente precisa de colinho, precisa de atenção, precisa ser nutrido, é mais arredondadinho, né? Consegue engatinhar, bater o joelhinho no chão sem se machucar. Por quê? Porque é um joelhinho mais estruturadinho, mais revestido, né? Quando a gente vai para adolescência, para fase jovem e adulta, é um período de transformação, né? Tem que estudar, tem que ver se vai estudar o quê, se vai para fora do país, se vai trabalhar, se vai casar, o quê, tem que. Essa é a fase de transição, de transformação, ela é um período pita da vida. A gente pode chamar de terceira fase da vida, bonitão e toca violão. Aí é um pita vata, né? Se o físico é de bonitão e tem a criatividade, né? É mais criativa, é uma mente mais assim, mais ativa, mais aérea, inclusive, é um pita vata. Porque a gente tem isso no corpo, né? A gente se apresenta com 1 ou 2 ou 3 constituições. O terceiro período da vida, que é um período que a pele fica mais sensível, mais frágil, o cabelo fica mais sequinho, a mente totalmente avoada,
né? A mente fica mais escassa. É um período vata da vida. Então a gente experimenta os 3 períodos, os 3 biotipos ao longo da vida. Além de experimentar fisiologicamente, organicamente, emocionalmente falando, e o seu físico é a sua característica principal. A hora que você identifica o seu físico e o que pode vir a mais, por exemplo, eu sou, quem aqui arrisca? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Eu sou Vata Kapha. O Vata, ele é... Aí, tipo, tá lascado, né? Porque tem frio 2 vezes. Tem o frio e seco e tem o frio e úmido. Então, 2 vezes eu apresento frio. Então, imagina, é que hoje aqui realmente tá quente. Porque senão eu não tava assim. Eu tô sempre de blusa, tô sempre com frio aqui. Aqui hoje realmente tá calor. Sem contar que a minha audiência hoje aqui me deixou calorada aqui, porque eu sabia que vinha muita gente, né? Mas enfim, gente que tá vindo aqui dos processos de estudo. Eu falei, opa, tô nervosa hoje, tô nervosa. Não parece, mas eu tô. Brincadeira, tô nada. Então, a gente entende que a gente se experimenta, né? Durante o período da vida. Ah, legal, já tem gente aqui que já tá se identificando aqui, né? A Rachel, maravilha, Rachel. Então a gente pode ser 2 biotipos. Ou, inclusive, ser tridosha. O que é ser tridosha? É um pouco mais difícil de encontrar, mas é aqueles que bate muito igualzinho, assim. Tanto que eu já vou te oferecer aqui agora, para você que tá aqui na live agora e ainda não fez uma ficha de avaliação comigo, assim que terminar essa live, vai no meu direct e fala, eu quero a minha ficha de avaliação, que eu vou te mandar a videoaula e o link para você assistir essa videoaula, para você ter em mãos quem é você, a sua constituição física, totalmente gratuito, beleza? Só me chamar lá no direct pedindo a sua ficha de avaliação, que eu encaminho ela para você pelo seu e-mail ou pelo seu número de telefone, você já me envia lá e eu encaminho para você essa ficha de avaliação mais o PDF, onde você vai preencher ali e vai falar, uau, é essa que eu sou, é esse que eu sou. E aí você me fala se tem relação, beleza? Isso aí, gente, legal o povo que tá entrando aqui. E aí, então, você trouxe esses entendimentos, né? A gente falou aqui de constituição pura. Eu tô aqui pintando um biotipo de livro, sabe? Um vatinha puro, magrinho, sequinho, a mente rápida, ágil. Esse é um pitinha, esse é um vatinha puro. Um pita puro, um corpo bem estruturado, irritadiço, metabolismo bacana. Pita, né? Pita puro. Beleza, Thaís, eu te mando. Um cafinha, né? Mais romântico, mais letárgico, mais apegadinho, mais carente, mais preguiçosinho. Aí também a gente tá pintando um de livro aqui. Talvez você se identifique com um e com o outro. Como é que você vai saber disso? É inevitável, você precisa ter uma ficha de avaliação. Você precisa fazer a ficha de avaliação, responder o questionário para saber qual é a tua característica de corpo. Então a gente já entendeu aqui brevemente sobre os biotipos. Beleza, gente, depois me chama lá, porque eu talvez não vou lembrar de todo mundo, mas me chama lá no direct que eu envio para vocês. E aí, e o mais legal é que depois que você recebe essa ficha, você assiste lá direitinho, você vai mandar para mim o resultado da sua ficha. Eu tendo o resultado da sua ficha, eu te mando um áudio ali bem explicativo de quem é você, quais os seus possíveis desequilíbrios e como tratar esses desequilíbrios de uma forma muito prática, muito rápida, muito fácil. Por que é prático, que é rápido e que é fácil? Eu tenho a formação em medicina chinesa também. Sou acupunturista, faço várias massagens de linha chinesa, né? E aí, quando eu conheci a medicina chinesa, falei, legal, né? Já tô juntando dinheiro, vou pra China, vou estudar esse bagulho lá, né? Vamos ver qual é que é. E aí, no processo, eu falava, tá, mas e aí? Eu tenho uma dor aqui, eu tenho um desequilíbrio, eu entendi isso, o que eu faço com isso? Eu tenho que autofazer uma acupuntura. Né? Para mim era esse o esclarecimento. Eu vou me fazer uma acupuntura ou eu vou me fazer uma aurículo, que é a acupuntura na orelha.
quando eu conheci a medicina chinesa, quando eu conheci a medicina indiana, eu entendi essa pegada de que o alimento é o seu medicamento. Muitas culturas, frio é rim. Frio é rim? Frio pode, né? Se você, por exemplo, pega a friagem nos pés, é um frio que afeta o rim, né? Friagem nos pés é um frio que afeta o rim. Mas não tão necessariamente frio é rim, né? Até porque depende um pouco da sua característica de corpo, né? Que aí a gente consegue entender melhor sobre os órgãos e as vísceras aí é na medicina chinesa, né? Na medicina indiana, ela vai te dividir por partes, né? A parte baixa, intestino, a morada de cada biotipo, né? Cada elemento, cada dosha, a gente pode também dar o nome de humor para isso. Cada dosha, cada humor vai morar em uma região do seu corpo. Por exemplo, o vata, ele mora nos seus intestinos. O pitta, ele mora no seu estômago, no seu processo metabólico. O kapha, ele mora nos seus seios, nos seus pulmões e nos seus seios nasais. Então, tudo que possa ter catarro, pigarro, renite, sinusite com coriza, isso tem a ver com kapha, com excesso de kapha. Kapha, então, traz excesso. Kapha traz excesso de peso, excesso de líquido, excesso de gordura, excesso de muco. Tudo que tem kapha apresenta excesso. Tanto que uma doença de kapha são as doenças mais estruturadas. São aquelas doenças mais difícil de chegar no corpo físico. Até porque, pensa comigo, pro corpo físico adoecer, que ele é o corpo material, ele é o corpo mais denso, né? O corpo mais denso é o corpo físico. Pro corpo físico adoecer, é que você já vem adoecendo os seus outros corpos mais sutis há mais tempo. Quais seriam esses outros corpos mais sutis? Por exemplo, o seu corpo emocional. Se você passa um período da vida guardando uma mágoa, um período da vida guardando um rancor, alguma coisa do tipo, até essa emoção que já está adoecendo o seu corpo sutil, até essa emoção adoecer o seu corpo físico, isso leva um tempo. Mas não é impossível, né? A gente vê aí casos como câncer, tumores. O que é isso, né? É uma doença estruturada, ela é palpável, ela tem tecido, ela é uma doença tecidual, ela tem tecido, ela é estruturada, ela tem um corpo que é de um aspecto emocional que você vem adoecendo. E aí, de tanto que você adoeceu nos seus outros aspectos emocional, psicológico, ela vai chegando no seu corpo físico. Tudo começa no espírito doente. Sim. E isso, então, é somatização, né? Você vai somatizando as suas doenças até que ela chegue no seu corpo físico. Uma doença de característica vata tem movimento, né? Então, vata, ele tem movimento aleatório. Ele é aquele resfriado que vem, dura 7 dias, vai embora. É uma doença, né? Mais rápida. Tanto que traz ali ansiedade, mente no futuro. Ansiedade é mente no futuro. Lê, minha linda, tudo bom? Ansiedade, então, é essa mente ansiosa, preocupada com o futuro. Enquanto depressão é o quê? É a mente no passado, arrastando um passado pesaroso, que não volta, e você continua falando, sabe, assim, se você pede pra pessoa que tá presa no passado, pede pra ela contar alguma coisa, boa noite, Vivi, pede pra ela contar alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás com ela, ela começa a contar, e ela vai trazendo todas as emoções, o tom de voz dela muda, a coloração do rosto dela muda, ela traz a emoção ali à tona, de um caso que aconteceu há sei lá quantos anos atrás, e a criatura ainda vive esse sofrimento.
Isso é uma característica de CAFA. Isso é uma característica de depressão. Então você alimenta isso. Como é que você alimenta isso? Todas as emoções vai ter uma raiz na sua primeira infância. Isso é inevitável. Eu vou falar aqui um pouco mais voltado para o biotipo CAFA. A aula de amanhã, aí sim, que aqui a gente já está se estendendo aqui um tiquinho. Então, assim, a aula de amanhã, aí sim eu vou entrar nas receitas mesmo. Aí sim você já vai estar entendendo sobre o seu corpo, sobre a sua característica de corpo, sobre como o seu corpo funciona, como o seu metabolismo funciona. E aí amanhã a gente só fala de alimentação. Ei, beleza, amanhã vai ser o saborzinho da aula. Hoje aqui a gente fica mais para entender, porque não tem como você chegar lá no final sem passar por esse começo com entendimento. Você precisa conhecer o seu corpo. O conhecimento liberta. A hora que você conhece quem é você, como o seu corpo funciona, como a sua mente funciona, como a sua fisiologia funciona, com quais padrões emocionais você se apega mais, é muito mais fácil você, inclusive, direcionar o seu alimento. Porque assim, ó, vamos lá. Primeira infância, né? Como é que a gente traz hoje o excesso de peso na vida adulta? Vários fatores, né? O tecido adiposo. O que é tecido adiposo? Eu tô pensando tanta coisa aqui, mente vata. Tô pensando tanta coisa aqui que eu não sei nem por onde começar. Você vê que eu me atrapalho às vezes pra falar, né? Mente vata. Vamos lá. Então, assim, a gente vai falar de emagrecimento, né? Se o indivíduo hoje, na vida adulta, traz um sobrepeso, o que é o peso? O que é a gordura? O que é o tecido adiposo? Ele traz calor. O tecido adiposo me deixa quentinha. O tecido adiposo, por ser quentinho, ele me traz uma sensação de proteção. Então, se na primeira infância, por algum motivo, você se sentiu desprotegida, você se sentiu abandonada, você se sentiu rejeitada, e vamos entender que uma criança de 3, 4, 5 anos não tem cognitivo suficiente para entender que o pai ou a mãe saiu de casa para trabalhar. Não estou falando abandono de família. O pai saiu de casa e nunca mais voltou. Não é isso. Pode ser que isso possa ter acontecido também. E aí a criança não se sentiu pertencente. Mas quase sempre é um fator de que a criança não foi bem acolhida no momento onde ela se sentiu mais desamparada. E aí o corpo é inteligente, né? Ele faz o quê? Acumula tecido adiposo para me dar a sensação de quentinho. E essa sensação de quentinho é confortável. E assim você consegue ir para a vida com esse tecido adiposo te protegendo. Porque em algum momento, se é no caso, né, psicologicamente falando, se a mulher com sobrepeso é ausência de presença paterna, se é homem em sobrepeso, quase sempre é abuso ou falta de presença, né, maternal ali, né? Não necessariamente a mãe, mas enfim, alguém que te crie com a feminilidade. Assim como a mulher precisa da masculinidade para ela ter as representações. Quando você tem essas representações em equilíbrio, tua vida vai embora. Em todos os níveis, a tua vida deslancha. Você não precisa ser aprovado por mais ninguém. Na primeira infância você já foi aprovado. Na vida adulta, só segue. Uma outra característica que a gente traz o alimento muito emocional. A gente traz uma relação muito emocional com o nosso alimento. E isso também vem desde a primeira infância. Por quê? Por exemplo, a criancinha tá lá chorando. Tudo que ela quer é um colinho. Tudo que tá acontecendo é uma etiqueta no macacão que tá incomodando, mas ela não sabe falar, ela chora. E a mãe faz o quê? A mãe não sabe o que está acontecendo, a mãe só quer que a criança pare de chorar. Com todo o amor do mundo, a mãe vem e bota uma chupeta na boca. A mãe não viu se a criança está com cólica, se ela está com fome, se ela está com sono, se ela só quer um colo, se só é manha, se o macacão está incomodando, se a etiqueta, se o botão, sei lá, pode ser mil coisas. Mas a mãe não quer pensar nisso, a mãe quer resolver a questão. E se você der a chupetinha na boca, resolve a questão. E aí a criança começa a relacionar, né? Então sempre que eu tô triste, sempre que eu choro, eu ocupo a minha boca.
E você leva inconscientemente essa informação para a vida adulta. Então, sempre que a mulher, ou enfim, sempre que a pessoa toma um pé na bunda, ela vai fazer o quê? Diário de Bridget Jones. Já viu esse filme? Tomou um pé na bunda, vai se acabar num pote de sorvete e chorar. Por que o sorvete? Porque ele é geladinho, ele é docinho, ele é molinho, ele é de fácil deglutição, não necessariamente fácil digestão, mas ele é de fácil deglutição, e aí, mais uma vez, assimila ao nosso paladar da primeira infância. Eu tenho uma filha aqui de 3 anos, ela não come de tudo, mas dá um docinho pra ela, opa, enche a boca. Dá um salgadinho pra ela, opa, faz a festa. Na vida adulta, a gente passa a vida adulta inteira tentando suprir esse paladar infantil de doce e salgado. Na vida adulta, a gente só cresceu de tamanho, mas muitas vezes o corpo ainda é um corpo de um bebezão, num corpo de adulto, né? Numa estrutura de adulto, mas ainda é um corpo de bebezão. E as emoções e a relação com seu alimento é extremamente emocional. Talvez você nunca se perguntou por que você come de manhã pão com manteiga e café com leite. E aí não sabe o porquê que no fim do dia você tá estufada, tua barriga tá inchada. Pô, mas de manhã eu acordei, a barriga tava sequinha, lisinha. Aí no fim do dia, estufada. Por quê? Porque você aprendeu a comer assim com os teus pais, que aprenderam a comer assim com os pais dele. E aí quando você fala para um adulto, fala, olha, você não vai comer no café da manhã pão com manteiga e café com leite. Mas eu vou comer o quê? Não, você tem uma vasta possibilidade de comer. Agora, o pão, ele vai aumentar o cafa em você. O leite, ele vai aumentar o cafa em você. Inclusive, se você tem excesso de pigarro, se você acorda com pigarro, com muco, elimine o leite e os derivados da sua vida. Vai acabar com a questão de muco. A gente tem ainda essa relação com o nosso alimento. É um pouco difícil chegar para um adulto que não está com o paladar amadurecido e tratar o alimento dele. Ele vai despirocar. Ele não vai aceitar metade das coisas que você falar. Eu tenho uma surpresa. A metade das coisas que eu falo, brilhante, olha só. quase que poucas pessoas fazem. Lindo anel. Uau. Não põe na boca não, mané. Você não é pra pôr na boca, é anel pôr no dedo. E aí então você consegue trazer isso pro seu dia a dia. Você entende que você nutre o seu corpo único e exclusivamente para favorecer um paladar infantil que busca o docinho e o salgadinho. Quantos aqui tem almoça, exemplo, arroz, feijão, batata frita e bife? Prato de adolescente. Vamos combinar? Ai, não gosto de salada. Esses dias eu fui fazer orientação com uma moça aqui, com uma senhora já. Ela, mas eu não gosto de banana. Como você não gosta de banana? Não tô falando com uma criança de 4 anos, tô falando com uma mulher adulta. Não tem essa, não gosto de banana. Você precisa de potássio. Seu potássio tá baixo. Você precisa de potássio. Como assim não gosta de banana? Não tem essa. A tua relação com o teu alimento tem que ser muito maior do que só para agradar um paladar. Inclusive eu fiz um post esses dias falando, pensa comigo. Seu corpo é 70% água. 30% só é matéria. Para que você come? Porque né, a gente mais come do que bebe. A gente mais bota a comida para dentro do que se hidrata. Sendo que o nosso corpo precisa mais de água do que de comida. Tá aí algumas coisinhas pra gente pensar, né? O que a gente tem em relação ao nosso alimento. Esse apego emocional que a gente tem com o nosso alimento. Por quê? Porque a gente se alimenta assim desde sempre. A gente aprendeu isso, inclusive, com os nossos pais. Que aprenderam com os pais deles, e aí vai um ciclo. E é um pouco do que eu falo, né? Quebre o elo da corrente, seja você a pessoa que vai fazer diferente e amadureça o seu paladar. A nutrição ayurvédica tem uma visão diferente do que a nutrição ocidental. Eu fiz 2 anos de nutrição, sei do que eu tô falando. Eu só não finalizei porque eu fui pra Índia, logo no 2º ano peguei o dinheiro que supostamente eu ia pra China, acabei indo pra Índia, porque a hora que eu conheci a Ayurveda eu falei, é isso que mora a cura.
Fui pra lá, fiquei 3 meses na Índia, no ano de 2011 para 2012. Vim embora depois do Mahashivaratri, que é um dia lindo, dia 20 de fevereiro, é a coisa mais linda que tem lá. Mas isso fica para outra live, que eu possa fazer uma live contando sobre as peripécias da Índia, acho que vai ser interessante. E aí quando eu trouxe esse entendimento de que como que você nutre o seu corpo, não é carboidrato, lipídios, nutrientes, vitaminas, não, é outra visão. Você precisa nutrir o teu corpo com 6 sabores. Quais são esses 6 sabores? O sabor doce, o sabor salgado, que na maioria dos adultos para por aí, fica no doce, fica no salgado, paladar infantil. E aí você precisa amadurecer o seu paladar. Como? Experimentando outros sabores. Quais? Então tem o doce, tem o salgado, tem o amargo, tem o ácido, tem o mais picante e tem o adstringente. Quando a gente fala de ácido, né, limão, abacaxi, tá fácil. Quando a gente fala de amargo, folhas verdes escuras, tá fácil o entendimento. Picante, fácil entendimento. Adstringente. O que é adstringente? Para um biotipo CAFA, para um indivíduo que está acima do peso, nossa, pega essa que eu vou falar agora, ó. Tá acima do peso, quer emagrecer, já vou dar spoilers aqui da aula de amanhã. Biomassa de banana verde. Você já vai entender o porquê. Onde que a gente encontra adstringente? O que é adstringente? Sabe quando você come um caqui verde? Que ele amarra a boca? Parece que ele seca a língua, deixa a boca áspera. A própria banana verde, sabe? Quando tá verde a banana e você come enganadamente ali, achando que tava super docinha, mordeu a banana, tá verde. É exatamente esse sabor. Você se apaixonou, né? Me apaixonei, por esse anel é lindo. É justamente depois. É justamente esse sabor que amarra a boca, azedo. Azedo é o limão, azedo é mãe, a laranja, azedo e ácido, né? A gente traz os dois ali. Azedo e ácido é a mesma coisa, né? Então a gente fala ou do azedo ou do ácido, mas enfim, um é o mesmo que o outro, né? E aí, esse adstringente é o que vai secar. Sabe assim, quando fala, olha, a farinha de berinjela, a farinha de feijão branco ajuda a emagrecer. É isso, ele tem um sabor adstringente. Olha lá, acabei de ganhar um anel aqui, ó. Ele tem um sabor adstringente. Olha o seu. Cuidado aí que você já sai derrubando tudo. Olha esse. Olha esse. Olha, irmãs gêmeas ativaram aqui, hein? Então, você que precisa emagrecer, você precisa secar o teu organismo. Primeiro você precisa eliminar as toxinas do seu organismo. Depois que você eliminou as toxinas que eu falei no começo da aula, né? Falei sobre AMA, que são as toxinas do nosso organismo. Eu. Ora, pois, quem é essa? Sou eu. Não é essa. É a Mônica. Mônica. Isso. Olha só, Mônica. Olha. E também. Essa daqui é a Thalita. Agora deixa eu dar minha aula aqui, rapaz. Ó, Thalita. Lindo anel, gente. Ela tá mostrando o anel. Olha lá. Gêmeas, ativar! Push, puf, pronto. Olha lá, ó, a Mônica tá te dando oi. Oi, Mônica. Então, se você precisa emagrecer, traz o sabor adstringente para as suas refeições. É melhor eu pegar, senão você derruba tudo. Então, vai lá com a avó. E aí você precisa, então, trazer esses sabores adstringente pro seu dia a dia. E aí, mas você vai falar, ué, mas como assim? Eu vou comer arroz, feijão, picar banana verde lá no prato? Como é que eu trago esse sabor? Existe um composto de temperos que chama masala, e esse composto de temperos é específico para cada biotipo. Inclusive quem faz algum programa comigo, né? A gente tem aqui a consulta ayurvédica, eu tenho o detox ayurvédico, eu vou ter agora o programa de Ayurveda Verão, que vai começar agora em janeiro. Em todos esses programas, o que é essencial eu passo, né? Não posso passar desapercebida por isso. Então, eu sempre ensino a fazer a masala. Inclusive, no meu feeds aqui, eu tô... Em algum momento do meu feeds, você vai ver eu ensinando a fazer a masala.
que é um composto de temperos específico para cada biotipo, né? Biotipo Vata vai ter um, biotipo Pitta vai ter outro, Kapha vai ter outro. Se for um indivíduo Pitta com desequilíbrio em Kapha, vai ser outro. Se for um biotipo Kapha com desequilíbrio em Vata, vai ser outro. E aí isso eu te ensino a fazer. E aí você experimenta na quantidade certa esses 6 sabores: o doce, o amargo, o ácido, o salgado, o azedo e o adstringente. Aliás, o picante e o adstringente. Eu te ensino a preparar essa masala, que é um composto de temperos que você vai trazer em todas as suas refeições. E isso vai, então, equilibrar o seu metabolismo. Isso é um começo para equilibrar o seu metabolismo. Um docinho pra você. E aí, como é que você consegue fazer isso no seu dia a dia? Algumas dicas que eu vou te passar aqui. Caso você, papel e canetinha na mão, agora é a hora, estamos finalizando essa aula aqui, agora é a hora, papel e canetinha na mão, para você já ir pegando essas diquinhas. Olha só, intestino. A gente precisa entender a tua qualidade intestinal. Tá, depois você me mostra. A gente precisa entender a tua qualidade intestinal, porque não tem como você ter um metabolismo bom se o seu intestino não funciona. Se o seu intestino não funciona, se você não evacua todos os dias, alguma coisa está errada. E você precisa olhar para isso, porque isso é um sinal que o seu corpo está te dando. Teu corpo te dá sinais o tempo inteiro e a gente tem que estar prestando atenção nisso. Marco, legal, tá aqui. Água, hein, gente? Tô falando aqui, mas vocês aí também, hein? Toma água. Eu trago muito do Vata, né? Então, rapidamente eu seco. Rapidamente a minha estrutura seca. Quando eu dava aula antes, eu falava mais ou menos no presencial, né? Falava sábado e domingo o dia inteiro. No domingo eu já não tinha mais voz. Vata perde muita energia na fala. Vata perde muita energia. Ele não consegue controlar a sua energia tão bem quanto um biotipo Pitta controla. Como um biotipo Kapha, que tem muita energia, tem muita disposição, às vezes não usa porque quer acumular, né? Tudo que traz Kapha traz acúmulo, né? Então, Kapha quer acumular energia, mas ele tem energia, ele tem disposição, ele tem vigor, ele tem vitalidade, mas ele não usa. Ele prefere ficar lá no sofá, jogadão, de boa vontade. Então, vamos lá. Diquinhas. Não tem problema, querido. Obrigada por estar aqui. Boa noite. Então, assim, diquinhas, vamos lá. Será que você já entendeu a tua constituição de corpo? Se você não entendeu, mais uma vez, me chama no direct que eu vou te passar a ficha de avaliação. E aí, com essa ficha, você vai ter mais noção de quem é você. E aí, talvez você consiga encaixar melhor as dicas que eu vou dar agora. Mas olha só, dica número 1. Intestino tá preso ou tá lento, ressecado ou lento, água morna em jejum pela manhã. Emagrece? Não. Água morna não emagrece. A água morna vai fazer o seu metabolismo funcionar. A água morna vai fazer o seu intestino funcionar. Então, se o seu intestino é ressecado ou se o seu intestino é lento, água morna em jejum pela manhã. O que eu ensino? Nem todo mundo ensina isso, mas eu tenho 13 anos de prática. Eu tenho 13 anos que eu atendo, que eu atuo com a Ayurveda, junto com médica ayurvédica, que inclusive foi minha professora querida. Não vi ela por aqui hoje, mas ela sempre entra. Doutora Mahima, querida. Bom, então assim, como é que a gente consegue equilibrar um pouquinho esse intestino? Bom, você tem que fazer isso mais de um dia, tá? Não é um dia só e achar que vai resolver sua vida. Eu faço isso há 13 anos. Todo dia pela manhã, água morna em jejum. Como é que eu ensino isso? De manhã, não fala com absolutamente ninguém. Você não percebe como é difícil não falar de manhã. Você só vai perceber a hora que você tentar fazer isso. Então, pela manhã, você não fala com ninguém. Por quê?
para respeitar as bactérias que tem na sua boca. São as mesmas bactérias que tem na sua flora intestinal, que são bactérias anaeróbicas. Então, se você engolir ar, esse ar vai matar as bactérias que estão na sua boca. Então, quando você acordar, não fala com ninguém, vai lá, aquece um copo de água, é para ficar morna, não é para ferver, não é para levantar bolinhas de fervura, é antes disso, ela só vai amornar. E você vai tomar um copo de água morna em jejum, respeitando aí as bactérias da sua boca, porque elas são anaeróbicas, mas elas não morrem com a água. E por que a água é morna? Porque ela vai estar na mesma temperatura do seu corpo. Então não é água fria, não é água fervida, é água morna. Beleza? Mesma temperatura do seu corpo. E aí, quando a gente entende direitinho a tua qualidade de corpo, a tua constituição, aí eu posso te falar, ó, então, se você for vata, você vai trazer água morna com limão. Não é um suco de limão. Imagina um suco de limão quente, morno. Cara, isso aí vai acabar com o esmalte do seu dente. Pela manhã ainda, são 5 gotinhas, no máximo. São 5 gotinhas de limão num copo de água morna. Antes eu não falava isso porque eu achava que era óbvio. A gente é meio louco, né? Eu achava que pra mim era óbvio. Que, lógico que não é um suco de limão. São de 3 a 5 gotinhas. E como eu não falava isso, algumas pessoas vieram me falar, nossa, mas eu senti meu dente estranho, meio poroso. Falei, puta merda, a galera tá fazendo suco quente de limão pela manhã. Vai dar uma gastrite nessa criatura. Aí agora a gente, né, preciso avisar. Então é de 3 a 5 gotinhas de água se você for da constituição vata. Se você for pita, água com sal. Mais uma vez, não é uma água salgada, não é água do mar, pelo amor de Deus. É que nem a Gi fala, né? Pelo amor de Deus, a Gi do nosso bootcamp. Então é um copo de água morna com uma poeirinha de sal. Se você é pita. Se você é cafa, uma água morna com mel. A mesma coisa, não é uma abelha lá inteira, é só a pontinha da colher de café de mel. A água não é pra ficar adocicada, é pra você sentir levemente o sabor, é a essência do negócio. A Ayurveda trata na essência. A Ayurveda não vai fazer, né, um bagulho com gosto mega forte, fora a pimenta, mas a pimenta deles é cultural. Por quê? Porque a pimenta é bactericida. A Índia, ela é muito legal em muitas coisas, né? Ela é rica numa cultura espiritual, é super bacana. Mas, né, pra gente, assim, que é ocidental, chega lá naquela Índia suja, bagunçada. Meu Deus, dá um desesperinho, né? E aí, é pimenta em tudo. Eu pedia no spice. E a comida vinha pegando fogo, apimentada. Eu pensava, imagina o que é uma comida apimentada desse povo. Não quero experimentar. Por que ela já vinha apimentada? Porque o preparo dos caras é com a pimenta. Porque ela é bactericida. Eles não têm higiene. Muita gente morria lá por conta de falta de higiene. Isso ainda acontece, apesar que o Bill Gates está investindo bastante lá em saneamento básico. Agora a Índia está ficando top. Os banheiros da Índia estão melhorando. Quando eu cheguei lá, o banheiro do meu hotel era um buraco no chão. Falei, legal, e agora? Quem é vata me entende que quando viaja, o intestino no way, né? Tá acostumado, só faz no seu banheirinho, limpinho, bonitinho. E quando não tem, você demora uns 2 dias ali, mas você vai se acostumando. Imagina um lugar que você chega, é uma zona, uma sujeira, uma bagunça, e o buraco é no chão. Como é que você acostuma? Minha sorte é que eu fico bem de cócoras, e aí que a gente sabe que, lógico, é a melhor forma de evacuar, né? É em 35 graus, né, do nosso corpo em relação às nossas coxas, né? É em 35 graus ali para poder comprimir o intestino e facilitar a evacuação. Tô até para
para fazer um post falando disso. Enquanto a gente evacua sentado, esse ângulo de 90 graus aqui, ele não ajuda em nada a comprimir o intestino e a ajudar na evacuação. Bom, e aí então você já trouxe aqui as diquinhas da água morna pela manhã, de acordo com a tua característica de corpo. Eu vou falar aqui, ó, brevemente dos chás, porque eu vou falar de chás tridosha, para não dar erro, para você fazer aí na sua casa. Então eu vou falar do que é tridosha. Gengibre, erva doce, coentro, tomilho, cúrcuma, né? Cúrcuma é super tridosha. Então essas coisas podem estar nas suas refeições. E você viu que não tem sal, né? Cúrcuma não tem sal, coentro não tem sal, gengibre não tem sal. Então essas especiarias podem estar em todos os seus pratos. Prato doce, já pensou? Eu tenho inclusive aqui cardamomo, ótimo, obrigada. Cardamomo é extremamente tridosha, serve muito bem aos 3 biotipos. Além do que, diminui a vontade de doce. Vou te falar isso. Eu vou falar isso agora porque faça agora, depois é nunca. Senão a mente esquece e já era. Então vamos lá, ó, deixa eu te explicar a minha experiência. Já que deu certo comigo, vai dar certo com você também. Eu sou extremamente chocolatra. E o pior é que assim, né? É o cocô do cavalo do bandido. Não. Pior, é a mosca do cocô do cavalo do bandido. Porque eu gosto do chocolate branco. Que é a gordura do chocolate. É esse que ontem eu tive um amigo secreto de chocolate. O que eu ganhei? Chocolate branco. A galera me conhece, ó. Sabe que é chocolate branco. Né? Ganhei uns 3 ali. Tô que nem óleo. Porque pra mim não tem essa não. Come um pedacinho, guarda, chique, e aí só come amanhã cagar. Pra mim come tudo de uma vez e vambora, isso aí. Até porque você não alimenta um vício. Todos os dias comendo um pedacinho de chocolate, todos os dias você tá lá alimentando aquele viciozinho. Qual que é o melhor então? Come tudo de uma vez e ali passa 15 dias, 20 dias, um mês, que você não quer nem olhar pro negócio, de tanto que você comeu. Eu parto desse princípio e indico as pessoas que entram em algum programa comigo que precisa emagrecer, eu falo sobre isso. Não alimente o vício diariamente. Não alimente o vício diariamente. Você tem que ser mais forte do que as suas vontades. Você tem que ser mais forte do que os seus vícios. E o vício nada mais é do que uma vontadezinha que você alimentou, achou que não é nada. Não é nada. Vou fumar porque não é nada. Vou beber porque é legal mesmo, não é nada. Vou comer um chocolatezinho porque não dá nada. Dá sim. Hoje você pode ter 20, 30, 40 anos, mas os 60, 70 anos vai chegar. E a conta vai bater na sua porta. Tamanho da conta. Se não manteve uma qualidade boa de saúde, de alimentação. Você é o que você come. E aí vamos lá. Fiquei 2 anos sem comer nada de açúcar. Porque eu já sou vegetariana, mas aí, né, dava lá a quaresma. Falava, bom, vou fazer a quaresma de chocolate. Já que eu não como carne, vou fazer a quaresma de chocolate. Mas aí eu me acabava no doce de leite, na paçoquinha, no dadinho. Quem aqui é do dadinho? Ai, meu Deus do céu. Então você, né, não dá em nada. Você tira o chocolate, mas você acaba no dadinho. Trocou elas por elas, né? Não fez nada de bom pra você. Então eu fiquei 2 anos sem comer nenhum tipo de açúcar. Mulherada, tive 6 meses de enxaqueca, de mau humor, de uma TPM emputecida de não comer chocolate. Só que passou. Como que eu consegui segurar isso? O paladar eu consegui segurar. As emoções, aí é outra pegada. Problema de quem tava comigo se relacionando comigo na época. Levava cada burdoada. Mas enfim, os comentários esdrúxulos à parte, vamos lá. E aí eu fiquei 2 anos sem comer nada de chocolate. Como que eu consegui? Nada de açúcar. Como que eu dei conta de segurar essa fera? Mastigando semente de mostarda, semente de erva doce ou de cardamomo.
É que cardamomo é mais caro, né? Não dá pra você ficar todo dia mastigando semente de cardamomo. Mas semente de erva doce. Qual que é a hora que você sente vontade de comer doce? Ah, depois do almoço? Perfeito. Mastiga um punhadinho de semente de erva doce que você compra no mercado baratinho. Mastiga isso aí que você vai ter... Além de parar a vontade do doce, vai te dar um bom hálito, vai te ajudar na digestão do alimento. A erva doce, inclusive, te ajuda a controlar os teus processos metabólicos. Bom, hein? Olha ali a sacada que você teve aqui. Se você quer se experimentar, talvez você nem queira parar de comer doce, mas se experimenta. Vai comer doce? Come final de semana. Come sábado, domingo. Não precisa todo dia. Não precisa ser todo dia. Mastiga um punhadinho. Sente falta do cafezinho. O cafezinho, assim, num programa detox, num programa de orientação alimentar, o cafezinho não entra. Por que o café não entra? Ele é muito estimulante. Café sem nada. Eu acho que... Eu não tomo café, eu só tomo chá. Eu acho que quem gosta de café tem que gostar do sabor do café. Se gosta do café com leite, o café com açúcar, você já não gosta do café. Talvez você goste do ritual de tomar o café. Talvez você está habituado a tomar café com açúcar, café com leite. Agora, quem gosta de café, café mesmo, toma café puro. Assim eu penso, porque eu não tomo café. Mas meu chá, eu não ponho açúcar. Não faz nem sentido na minha cabeça botar açúcar no chá. Senão, eu vou sentir o gosto de uma água doce. Uma água quentinha doce. Eu quero sentir o amargo do chá verde. Eu quero sentir o amargo e o adstringente do chá de picão. Ah, outra dica, hein? Tá precisando secar um pouquinho? O que eu chamo de secar? Eu não chamo só de emagrecer. Por exemplo, se a sua boca é muito cheia d'água, você fala, fica uma espuminha no cantinho da boca, ou tem uma língua inchada, uma língua grossa, cheia d'água, com marca de dente, é excesso de líquido, é excesso de cafa. Você precisa... Isso, não? Daqui a pouco. Você precisa de trazer algo secante. Vai lá, acabou. Você precisa de algo secante. E, cara, chá de picão preto. Lá vai a brincadeira, chá de picão preto. Eu postei esses dias, foi muito engraçado. Eu postei esses dias. Você conhece os benefícios do picão preto? Nem vou te contar o que eu recebi de resposta, porque eu tô com a minha filha aqui e ela vai escutar, então não vai rolar. Oi, justamente você. Por isso que eu não vou contar as respostas que eu tomei deste chá de picão preto. Mas tudo bem, conversa à parte, fica pra lá. Deixa eu ver aqui, ó. Quando eu fiz o curso de nutrição, a professora foi bem clara. Disse que água e pó não tem nada mais. Beber café é só para sentir o gosto e o aroma mesmo. O café... ele é um estimulante, né? O café feito na hora, passado na hora, a quantidade certinha que você vai tomar, não tem problema algum. O problema é o café, ou tipo, ele feito de manhã e aí você vai aquecendo ele ao longo do dia. Às vezes, muitas vezes já com açúcar, você aquece ele ao longo do dia. Café, mais de 1 hora pronto, ele oxida. Café, mais de 1 hora pronto, ele oxida. Você vai tomar algo oxidante e isso vai deixar o teu pH sanguíneo ácido. E o pH do nosso sangue, ele é neutro, né? Ele é 7. Então você precisa tomar cuidado para não acidificar ele. Sempre manter isso aí. Então o café não tem problema. Lógico, num programa de orientação alimentar ou um detox, o café não entra. Por que ele não entra? Porque ele é muito estimulante. E quase sempre alguém que precisa fazer um processo de equilibrar o seu metabolismo, ele não pode estimular no começo.
Primeiro tem que eliminar as toxinas do seu organismo, equilibrando a tua digestão, o teu metabolismo, a tua eliminação, e devagar a gente vai abrindo mais alimentos que favorecem a sua constituição. De repente o café não favorece. O café só vai favorecer o biotipo Kapha. Se é um biotipo mais preguiçosinho, mais lento, acorda tarde, se deixar, então ele precisa de algo que estimule ele. E aí o cafezinho cai bem. Mas é isso. Cafezinho passado na hora, tomado só pela manhã, uma pequena quantidade. Mais de 1 hora pronto, ele oxida. Na garrafa térmica, ele oxida. Com ou sem açúcar, ele oxida. No canecão, você vai esquentando ao longo do dia, ele já está oxidado. E aí você traz toxinas para o seu organismo. Evita isso. Beleza? Uma outra coisa que eu quero falar com você, alguém aqui falou alguma coisa, deixa eu voltar um pouquinho. A boca estimada, falta água, ficou preto. A boca estimada. Boca cheia d'água, assim, né? Tem gente que fala com aquela espuminha. Tem gente que tem muita produção de saliva. A língua, vamos lá, mais uma aqui, ó. A língua, ela é reflexo dos teus órgãos internos. Não tem como você abrir uma gavetinha aqui na tua barriga, dar uma checada ali como é que tá teu estômago, teu fígado, tua vesícula. E esse baço aqui, tá tudo bem? Não tem como a gente abrir a portinha aqui e ver o que tá acontecendo lá dentro. Como é que você consegue identificar como está a saúde dos teus órgãos internos? Com a extensão do teu aparelho digestivo. Qual é a extensão do seu aparelho digestório? A língua. Então, na língua, você vê a saúde dos teus órgãos internos. Se é uma saburra, o que é saburra? É aquela marquinha, é aquela camada que cobre a língua. Então, às vezes, pode ser uma camada amarelada. É um excesso de pita, um excesso de metabolismo, digestão ácida. Se é uma camada acinzentada, é um excesso de vata. Tem muito movimento, tem irregularidade, tem muita toxina, o intestino está preso, precisa evacuar. Se é uma língua com massa burra esbranquiçada, tem sobrepeso, tem falta de ânimo, tem tendência não é falta de fome, né? O biotipo Kapha, ele come porque para ele é um evento comer. Se você gosta da mesa reunida, a mesa cheia de gente, e você prepara aquele almoço para receber todo mundo, e todo mundo come em volta da mesa, e aí você já oferece um cafezinho, e depois um já sobremesa. Se você gosta, se para você fazer a refeição é um evento, é uma característica Kapha. Para ele é um evento comer. Não que necessariamente ele sinta fome. O biotipo que mais sente fome é o Pitta. Ele precisa comer. O metabolismo dele é bom. Ele precisa mastigar. A gente brinca que o biotipo Pitta dá 12:02. Se o cara não comeu, não conversa com ele não, que ele está irritado. Não discuta a relação com o biotipo Pitta na hora da refeição. Deixa ele comer. Inclusive, uma das dicas que eu dou para quem quer emagrecer é mastigue 33 vezes. É isso mesmo. Pega um post-it, escreve aí mastigar 33 vezes. Cola na parede de onde você faz as suas refeições para você lembrar que quando você mastiga, você só mastiga. Quando você come, você só come. Isso não é só para você emagrecer. Isso é para você trabalhar o seu estado de presença. Estado de presença não é só meditação, não é só sentar de perninha cruzadinha e ficar não é isso que é estado de presença. Você pode praticar o estado de presença comendo. Enquanto você come, você só come. Você não come pensando, você não come vendo televisão, você não come mexendo no celular, você não come conversando. Para muita gente isso pode ser estranho, porque aqui no Ocidente a gente marca reunião no almoço, para você discutir algo no almoço. Isso é só para otimizar tempo, porque para a cultura do Oriente, imagina você desperdiçar o seu Agni, o seu fogo metabólico, conversando, em vez de se alimentar. Enquanto você mastiga, você só mastiga. Se você mastiga 33 vezes,
Você manda mensagem para o seu cérebro de que você já mastigou o suficiente, ele começa a produzir com qualidade o seu suco gástrico tá lá, funcionante, a hora que o alimento já chega bem mastigado, ele é muito mais fácil digerido, muito mais fácil ele vai ser eliminado. Se você mastiga pouco e já engole, você não mandou mensagem para o seu cérebro de que, olha, prepara o suco gástrico, o alimento está chegando. Ele começou a preparar, nem tá um fogo do seu suco gástrico. Só tá uma chaminha baixinha e você já manda pro teu estômago um alimento mal mastigado com fogo baixo. Para digerir este alimento, vai ser mais demorado, vai ter mais acúmulo de toxina, porque o seu organismo não teve capacidade de preparar o suco gástrico dele para receber a comida que você está comendo. Pegou mais essa? Anotou aí? Pegou mais essa diquinha? De que vai comer, vai fazer uma refeição mais pesada, mastigue 33 vezes. Assunto super interessante, parabéns pelo conteúdo rico, valeu gente, que povo aqui ó. Meu marido Fernandão é assim, comida é passaporte pra ele. Gostei dessa. E aí, já aprendeu qual é o dele? Bora lá, então. Assunto interno aqui que eu não peguei. Olhar a língua no espelho. Justamente, olha a língua no espelho. Inclusive, se você tem problema de coluna, você vai ter um risco forte no meio da língua. Risco forte no meio da língua, problema de coluna. Marca de dente no canto da língua. Ou falta de assimilação de nutriente, ou excesso de umidade. Excesso de umidade, chá de picão, excesso de umidade, chá de picão preto nesse povo, minha gente. Aí a mulherada fica doida, brincadeira, gente, também. Não como, não sinto fome, mas tomo café pra dormir. Oi? What? Café pra dormir? What? Como assim, Mônica? Dormir? Nunca vi isso. Como assim, Mônica? O café ele é estimulante, né? Eu não tomo café, mas se eu sinto o cheiro do café, opa! Tô ligadona. E assim, ó, uma outra dica. Sempre quando eu falo do chás, 1 litro de chá ao longo do dia. Língua muito estrada, o que é? Aquela língua geográfica, né? Tem muita gente que tem aquela língua geográfica. Poucas pessoas conhecem o que é estriada, a língua geográfica. Então, vata. Mente excessivamente ativa, criatividade imensa, mas pouca atividade. Pouca, né? Não faz essa criatividade circular. Ela fica muito na tua cabeça. Ruim de data, ruim de lembrar das coisas. Mente excessivamente ativa. E um corpo seco. Um organismo seco. Esse biotipo que tem essa língua geográfica, não adianta nem tomar muita água. Eu tenho uma amiga que ela é assim, ela tem sempre a boca muito seca, a língua dela é áspera e é geográfica. E ela é magrinha. Ela sente muita sede. Mas esse é um biotipo que nem pode tomar tanta água. Por quê? Porque se começa a tomar água demais, se o xixi começa a sair muito branquinho, é que você está eliminando nutrientes no xixi. E cada vez mais você vai sentir secura na boca. Aí o que você precisa fazer? Água morna com limão. Aí você fica quase que o dia inteiro, não só pela manhã, ao longo do seu dia, sempre que for tomar água, 3 gotinhas de limão. Nem precisa aquecer, não. Pode ser temperatura ambiente. 3 gotinhas de limão. Língua geográfica não é uma patologia. Língua geográfica não é um reflexo de má saúde do teu organismo, é uma característica. Não atrapalha em nada, não prejudica absolutamente nada, só pode ser desconfortável quando você sente muita secura junto com essa língua geográfica. E aí, aguinha morna com 3 gotinhas, água ao longo do dia com 3 gotinhas de limão. E aí, ó, o chás. Não adianta achar que o chá é um copinho pela manhã e acabou. O chá sem açúcar, usando as especiarias, as ervas certas, ela é para equilibrar alguma qualidade do seu corpo. Então, 1 litro de chá ao longo do dia. E esse 1 litro de chá
de preferência junto com água, viu? A água, o chá não substitui a água. O que o nosso corpo precisa para se hidratar é a molécula H2O. É a molécula H2O que hidrata o corpo. Se você faz um chá com alguma erva, já mudou a molécula da água. Se você bota açúcar, se é café, se é suco, já mudou a molécula da água. Não vai hidratar o nosso corpo exatamente como a molécula H2O hidrata. E aí, se você tá acima do peso, falta água. Entende? Lembra que eu falei do post que eu fiz? Se você pode tomar chá de picão à noite, eu falo o seguinte, ó, a bandeira que eu levanto é a seguinte: tome líquidos de copão, assim, tá, glog, 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 glog. Tome bastante líquido até as 6 horas da tarde. Depois das 6 horas da tarde, se você for tomar água, é só um golinho. Se você for tomar algum líquido, é só um golinho. Por quê? Para não sobrecarregar os seus rins. Porque senão à noite você faz o processo de catabolismo. É o processo contrário que você metabolizou o dia inteiro. À noite você cataboliza o que você metabolizou. Então você precisa de descansar, você precisa de dormir. Se você quer emagrecer, você precisa dormir. Se você dorme pouco, você não tem uma boa saúde do seu organismo. A Ayurveda tem um relógio biológico que chama Dinacharya. Nesse Dinacharya, de 3 em 3 horas, essas energias, esses humores que a gente falou, Vata, Pitta, Kapha, vai estar girando dentro dos teus órgãos internos ali. Vai ter 1 hora para o estômago, vai ter, aliás, 3 horas para o estômago, 3 horas para o fígado, 3 horas para a vesícula, 3 horas para o baço, para os seus órgãos e vísceras, né? E entendendo que víscera vem acoplado com o órgão. Então, por exemplo, estômago e baço pâncreas, né? Órgão, estômago, baço, víscera. Então vai estar ali junto. Pode água com sal mineral, cloreto de magnésio e bicarbonato de sódio para alcalinizar a água na Ayurveda? É uma forma de alcalinizar a água, né? Independente de Ayurveda ou não, é uma forma sim de alcalinizar a água. Se você precisa se você precisa equilibrar o seu pH sanguíneo, de repente é uma boa. Vixe, durmo pouco desde que nasci. Pode ver que a mente é muito ativa. Pode ver que a mente é muito... Pensa muito, tende ansiedade, se cobra demais e às vezes executa pouco, mas a mente tá lá, a milhão. Mas a execução às vezes não é tão boa. Então você precisa criar, por exemplo, um ritual para dormir. Quer ver como que eu faço? Ó? No máximo 6h30 acontece a minha janta. No máximo 6h30 da noite acontece a minha janta. E aí eu vou tomando só assim, de golinho em golinho de água. Hoje é um dia típico, lógico, tô aqui com luzes acesas, tal, estímulo. Minha filha tá vendo desenho até agora, mas é pra me dar um pouco de sossego. Você viu que ela derruba as coisas aqui, né? Então é estímulo. Mas entre 7 e 7h30, acabou os estímulos. Apago a luz da casa, desliga a televisão. Se for usar aparelho celular, é com ele sem luz, bem baixinho de luz, para que não incomode a minha retina. E aí eu vou criando um ritual para começar a acalmar o meu corpo. Inconscientemente, até o meu tom de voz muda à noite. Eu começo a falar mais baixo à noite. O tom de voz já muda, a expressão do corpo já muda. Água de coco mais natural mesmo ajuda muito. Diz aqui a Rachel que a água de coco mais natural ajuda muito. Então, assim, água de coco, né? O coco em si, o óleo de coco, deu um boom há um tempo atrás, né? É saudável cozinhar com óleo de coco, tal. A gente tende a botar tudo dentro de uma caixinha e falar que serve pra todo mundo, né? É os bootcamp da vida. Oi, pessoal. Então a gente coloca ali... Ai, escorrega aqui pra cá, não.
Então a gente coloca tudo numa caixinha e fala que serve para todo mundo. Para Ayurveda é o seguinte, existem alguns óleos, ó, você chutou aqui o bagulho de novo. Existem alguns óleos que favorecem mais algumas características de corpo. Só vou falar aqui do óleo de coco. O óleo de coco, ele vem frio, né? Ele vem duro. A água de coco, ela é fria. Então serve para qual biotipo? Pro biotipo Pitta. Porque ele é mais encalorado. Nossa, eu falei 1000 coisas e não falei de um fator que é o mais do mesmo te adoece, né? Então, como a gente falava do povo lá da Bahia, um ambiente quente, comida apimentada, um povo mais irritadiço, é o mais do mesmo. É um povo que aumenta a questão de hemorroida, é um povo que aumenta a questão de gastrite, de irritabilidade. Por quê? Porque é o mais do mesmo. Muito calor em cima de muito calor. A mesma coisa, então, agora é trazer esse olhar, né? Se eu já sou encalorada, água de coco é ótimo. A água de coco é bom para quem já é frio? Não. Se eu já sou fria, se eu já sinto frio, se internamente eu tenho frio, a água de coco, ela é fria. Ela vai aumentar o meu frio. Mostra pra nós a Nenê. Olha lá você. Manda um oi pra galera. Oi. Oi. É a Rachel. Sabe, Rachel é Raquel. Me achará. Essa? Não, essa é justo, essa aqui, ó, bonitona, ela mesmo. Rachel. Tá vendo? É coisa de Raquel ser bonitona, olha lá. Não é? É, claro que é. Então, gente, Pietra, ela mesma. Pietrinha. Ela é a tosse de cachorro magro. Vamos lá. Vamos só pra gente finalizar aqui, né? Pra gente amarrar um pouco tudo isso aqui. Então, quando a gente entende a nossa qualidade de corpo, a gente vai entender o que nos favorece e o que nos adoece. Vou dar um exemplo aqui que eu vou continuar amanhã. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Então, assim, um biotipo que já tenha umidade, ele já tem retenção de líquido, né? O intestino dele já tende a ser um pouco mais lento, tornozelo dele, pés e pernas são mais inchadas, intestino lento, boca mais cheia d'água. Quer dizer que ele tem umidade, né? Quer dizer que ele tem excesso de água. Vamos trazer um pouco desse pensamento para o alimento? Que alimento que pode ter essas características? A melancia. A melancia, ela é redonda, ela é fria e ela é cheia d'água. A melancia é o quê? Na visão da Ayurveda, ela é kapha. Há um tempo atrás, uns 10 anos, sei lá quanto tempo atrás aí, teve o boom de emagreça comendo melancia. Minha prima fez isso, comia uma melancia por dia. Minha prima obesa aí, tem cento e não sei quantos quilos, mais nova que eu. Uma mocinha, é verdade, Raquel, Rachel. Rachel, Raquel, tanto faz, né? Não sei se você é do gringão mesmo. É uma mocinha, tem 3 anos aqui, mas é uma compridinha já, fala de tudo, super ligada. Tem 3 anos. Tem 3 anos. Eu vou fazer 4 anos. Ah, vá. Jura? Não acredito. Então, quando a gente entende como esses elementos se familiarizam no nosso corpo, a gente consegue trazer essa consciência para o alimento. Então, como eu falava da melancia, há um tempo atrás teve um boom aí de emagreça comendo melancia. Minha prima comia uma melancia por dia. Melancia redonda, fria, cheia d'água, com semente estruturada. Lembra qual biotipo? Biotipo kapha. É o mais do mesmo. Você traz excesso de líquido para um indivíduo que já tem umidade. Vai emagrecer? Não. Você precisa secar esse biotipo. Como é que você seca esse biotipo? Chá de picão na galera. Não, brincadeira, não é só o chá de picão, né? Mas é a biomassa de banana verde. Você pode usar, hoje em dia é muito mais fácil adquirir biomassa de banana verde, que você pode fazer aí... então tosse. Que você pode fazer uma torta, um bolo, uma pizza, enfim. Você pode fazer 1000 coisas com a biomassa de banana verde. Um pão. E aí você mudou o hábito do alimento, né? Trouxe uma especiaria diferente, trouxe uma forma diferente de fazer o mesmo alimento. Ai, Raquel, sim.
Então você vai aprendendo um pouco disso. E amanhã a gente vai falar um pouco mais disso, como você entende então a tua característica de corpo. Amanhã eu já vou vir com os 2 pés no peito, já entendendo que você já entende sobre os biotipos e inclusive já sabe qual é o seu, tá? Amanhã a gente vem com tudo ali, só dando receita, só dando dica, só forma de fazer. Amanhã vai ser pauleira. Amanhã mesmo papel e canetinha na mão ali, anota tudo, que eu vou te dar dicas fantásticas para ceia de Natal. Mas não só para ceia de Natal, vou ser legal aqui. Vou dar dicas, inclusive, para você fazer no seu dia a dia. Os temperos, as especiarias, eu já falei coisa aqui, né? Já falei de coentro, cardamomo, da erva doce, do gengibre, do tominho, do comilho. Beleza. Amanhã eu vou te ensinar a usar isso. Amanhã eu vou te mostrar o passo a passo de como que você usa isso. Eu não sigo dietas de jeito nenhum, acho loucura. Cada organismo tem um jeito, justamente. Uma hashtag que eu uso muito é dieta nunca mais. Porque não é dieta. Ninguém faz dieta. Dieta você faz durante 15 dias uma dieta restritiva e você não vê a hora de poder comer tudo que você já queria comer. Então dieta resolve? Não. É uma reeducação alimentar. É isso que eu ensino as pessoas. Tanto que eu ensino as pessoas a fazerem um tipo de arroz, que o arroz passa do vilão pro mocinho da história. Eu vou te ensinar a preparar o alimento que ele favorece o seu metabolismo. E emagrecimento é só uma fatia do bolo da vida, como eu gosto de explicar, como eu gosto de brincar. Emagrecimento é só uma fatia do bolo da vida. Você tem que ter uma qualidade emocional. Muitas vezes você precisa ressignificar a sua primeira infância. Muitas vezes você precisa se aceitar primeiro antes de entrar numa dieta. Açafrão tá em todas também, né? Açafrão, a cúrcuma, ela é praticamente ali tridoxa, tá em todas, né? Açafrão, o ideal, inclusive, dependendo da sua qualidade metabólica. Eu vou falar disso amanhã, porque senão a gente vai se estender muito aqui. Mas eu vou até... Depois eu anoto, mas eu não vou esquecer não, de falar amanhã sobre açafrão. Como é que você usa ali açafrão de uma forma medicinal no seu dia a dia. Porque é isso, faça do seu alimento o seu medicamento. Você é o que você come. Várias culturas orientais aí entendem como o seu alimento a sua fonte de rejuvenescimento e longevidade. Então não é encher a cara de creme para ficar com o rosto bonito superficialmente, só por fora. Enquanto por dentro você não está nutrindo o teu organismo adequadamente. A beleza do seu rosto é um acne bom. O que é acne? É o teu fogo digestivo. Se você tiver uma boa digestibilidade, se você tem um bom metabolismo, você tem uns olhos que brilham, uma pele suave, macia, sedosa, cabelos brilhantes, unha forte. Então não é algo, inclusive na Ayurveda, você só pode aplicar na pele aquilo que você pode ingerir. Você pode comer um pote de creme para rugas? Talvez não. Então você não pode passar isso na pele. O Ayurveda entende que os poros é como se fossem várias boquinhas, que vai absorver o que você coloca, vai cair na sua corrente sanguínea. Por isso que massagem ayurvédica é usado óleo de cozinha, azeite, muitas das vezes. Tem um óleo de cozinha, escutei um barulhinho aqui, acho que caiu um anel, né? Já perdeu o anel da avó. Quando você entende isso, você vai entender que, por exemplo, tem um óleo Hong Kong, da marca Hong Kong, que é um óleo de gergelim prensado a frio. No rótulo desse óleo tá escrito preparo de comida, tal, e massagens ayurvédicas. Você só pode aplicar no seu corpo, na sua pele, no seu rosto, no seu cabelo, aquilo que você pode ingerir. Se você não pode comer uma tinta de cabelo, não passe, é toxina para o seu organismo, vai dar um trabalhão para o teu organismo para ele dar conta de digerir algo que não é para ser digerido, não é para digerir tinta de cabelo, não é para digerir creme de rosto, mas vai cair na sua corrente sanguínea.
Você entendendo, você vendo isso, a gente não vai ver isso acontecer, né? A gente vendo isso acontecer ou não, vai cair na sua corrente sanguínea. Gente, eu vou finalizando aqui, senão você vê que tem assunto, né? Se deixar, eu vou com essa primeira aula aqui até meia-noite. Até amanhã de novo, às 7 horas, eu vou estar aqui ainda. Então, assim, quero te convidar aí mais uma vez, se você quiser entender melhor sobre a sua característica, sobre a sua qualidade de corpo, me manda um direct pedindo a sua ficha de avaliação, que eu te mando ou pelo teu e-mail ou pelo teu WhatsApp. Eu te envio uma videoaula, o link da videoaula para você assistir e o material em PDF para você preencher esse material, e depois que você tiver o resultado, você manda para mim, que aí a gente bate um papinho em relação à tua característica de corpo, à tua qualidade de corpo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado um pouco do que a gente falou aqui, espero que vocês tenham se entendido, né, se reconhecido em algum desses biotipos e entender que você pode, né, e tem com certeza mais de um no seu corpo. Um é o predominante, que é o que estrutura a sua característica física, mas tem outros que predominam emocional, fisiológico, enfim. E aí você entende isso, você traz isso para a sua vida, e quando você traz esse entendimento, sua vida transforma. Até porque, só pra gente finalizar, a última informação que eu vou passar aqui pra gente finalizar, olha lá. Enamorados, vamos lá, tá conquistando alguém, já tem alguém? Ó, tô com assunto aqui, love is in the air. Vamos, gente, olha lá, ó. Se é um biotipo Vata, como é que você agrada esse biotipo Vata? Você traz pra ele... Como é que você pode trazer isso assim, ó? Como é que você agrada um biotipo Vata? Você fala pra ele o quanto você o ama. Você fala. O biotipo Vata, ele é auditivo. Não abraça o Vata, ele não é muito de abraço. Ele não vai gostar de um puta restaurante bacana e vai falar, meu, você vai gastar dinheiro com isso. Ah, meu, compra um pastel ali da esquina que tá de boa, né? Mas fala pra ele. O biotipo Vata entende o que você fala. Ele é muito mental. Fala pro Vata o quanto você o ama, que ele vai entender. Biotipo Pitta. Leva ele para comer em bons restaurantes. Biotipo gosta do belo. O belo agrada os olhos. Biotipo Pitta, ele é muito visual. Então, dá uma joia para sua mulher. Ah, se ela for Pitta, ela vai adorar. Mulher particularmente gosta disso, mas enfim. Biotipo Pitta é o que agrada os olhos. Leve em bons restaurantes, leve para viagens bacanas, para passear em lugares bonitos. Quer discutir relação com o biotipo Pitta? Dá o bracinho dele aqui, cruza o bracinho, leva ele num parque, numa praça bem bonita, e lá vocês discutem relação. Biotipo Kapha. Não adianta falar pro Kapha o quanto você gosta dele. Não adianta dar presente pro Kapha. O Kapha gosta de toque. O Kapha é sinestésico. O Kapha gosta de abraço. Abraça o Kapha, beija o Kaphinha, que aí ele vai entender o teu amor, aí não vai ter erro. E aí, quando você entende, então, o biotipo que predomina, você, que predomina o seu cônjuge, que predomina os seus filhos, que predomina o seu chefe, o teu pai, tua mãe, enfim, você inclusive aprende a se relacionar de uma forma muito mais consciente. Você sai daquelas briguinhas que não te leva a nada, e aí você entra na história do outro, você entende como o outro funciona, você começa a respeitar o outro, porque o outro não entende do mesmo jeito que você entende, e viva a diferença, não é? Aí você aprende ali como é que o outro inclusive gosta de ser amado, né? Cada um vai ter um jeito para ser amado, e aí você vai entendendo isso. Gente, satisfação estar aqui com vocês hoje, foi muito bacana, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelos coraçõezinhos, é isso aí, não precisa dar coraçõezinhos para mensageira, dê para mensagem se você gostou dessa mensagem, a gente sabe o quanto esses coraçõezinhos é relevante para o Instagram. Então, gente, muitíssimo obrigada, espero vocês aqui amanhã com papel e caneta na mão, porque amanhã vai ser boom de dicas.
Amanhã é dica. Eu vou falar bastante sobre a ceia de Natal, tá? Mas o que eu vou falar ali, muita coisa você pode usar no seu dia a dia. Já que a Ayurveda é viver uma pitadinha diariamente. Começa a fazer água morna. Todo mundo que tá aqui na audiência, ó, desafio. Todo mundo que tá aqui na audiência, amanhã vai me contar se tomou água morna. Amanhã, hein? Já acorda amanhã, ó. Não fala com ninguém e toma água morna, tá bom? Me conta aí amanhã se deu conta, se você não deu conta e falou mesmo. A gente às vezes não presta atenção, a gente já acorda falando. Mas vai se observando. A autoobservação te leva ao autoconhecimento. E quando você tem autoconhecimento, ninguém te segura, tá? Gente, beijão pra vocês. Foi uma satisfação estar aqui, muito legal. Muitíssimo obrigada. Tô sempre fazendo live, então, né, eu peço para que vocês sempre estejam aqui comigo, sempre me acompanhem. E aí, novidade para janeiro, hein? Novidade para janeiro. Janeiro a gente vai começar com um programa que chama Ayurveda Verão. A Ayurveda ela é sazonal, né? Bootcamp na veia, isso aí. Amanhã a gente vai trazer bastante informação aí de como você vai realmente aprender a viver a Ayurveda na sua alimentação. São pequenas mudanças, pode deixar que você não vai precisar chupar pimenta não, achando que, nossa, o que será que eu vou fazer aí com essa Ayurveda maluca? A Ayurveda pode ser um nome que você não esteja muito familiarizado, mas é só uma rotina mais saudável. É só um temperinho a mais, uma especiaria a mais, já faz a diferença no seu dia. Gente, um beijão pra vocês. Namastê, namastê, namastê. Lançamento na área, meu amigo Fabrício, é isso aí. Gente, um beijão pra vocês. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo bate-horário, 7 horas. Pietra, vem dar tchau pra galera. Já que você participou tão animada aí, tava quase dormindo, né? Olha lá. Tchau. Tem alguém precisando dormir aqui, a bateria acabou. Gente, beijão pra vocês. Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo bate-horário, às 19 horas. Manda um beijo pra galera. Viva a Ayurveda! Tchau, gente. Um beijão.